de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Senhoras e senhores, caros amigos, internautas da Rede Amigo Espírita, nosso cordial boa tarde a todos. Dando prosseguimento à segunda etapa do Encontro Nacional dos Amigos de Ivone Pereira, convidamos a senhora Viviane Garcia para fazer a leitura inicial. Síntese do capítulo inicial de Dramas da Obsessão. Certa vez, durante uma reunião do mundo invisível, levada a efeito por brilhante falange de instrutores espirituais, afeitos a melindrosas tarefas de reeducação entre os homens terrenos, um dos eminentes delegados presentes, que apresentara extenso relatório acerca do aflitivo desajuste moral e social em que se debate a mulher na Terra, segredou-me em particular, após cumprida a missão de congressista, e quando eu o felicitava pelo magnânimo empenho de bater-se pelo movimento de socorro espiritual à mulher num congresso da espiritualidade. Dizei aos vossos leitores terrenos, meu excelente irmão, vós que gostais de praticar literatura mediúnica, algo que desperte a mulher para os superiores anelos do espírito. Conservei sempre em meu coração uma profunda estima
um profundo respeito e uma sincera compaixão por essa alma sacrificada na condição feminina, que palmilha sendas rodeadas de abismos, sem se dignar neles reparar, para evitar quedas irreparáveis. Eu quisera poder ajudar a mulher a remover dos seus destinos os contratempos que a deprimem. Louvável o vosso intento, meu caro amigo. É impossível será a mim negar colaboração a tão enternecido alvitre. Na doutrina do Consolador, efetivamente, encontrará a mulher o estímulo que lhe há faltado para uma eficiente evolução moral, o amparo regenerador que a levará a vencer a si própria, dominando os arrastamentos das paixões primitivas e glorificando-se quer como companheiro do homem durante os aprendizados terrestres, quer como espírito, essência divina. Praz aos céus, ó sim, meu amigo, que ingressando no seio dessa redentora doutrina, passa a mulher inspirar-se e reanimar-se definitivamente, saciando-se naquela água viva oferecida pelo Cristo à samaritana, a fim de aplicar suas preciosas energias a serviço do bem, para o advento da luz na sociedade terrena, respondi eu. De tudo quanto venho observando nestas últimas décadas da sociedade terrena, em torno dessa criatura gentil, cujo coração é generoso e amorável, mas discricionário, simples, mas ignorante, heróico, mas arbitrário, dedicado, mas inconsequente, uma cláusula preponderante se eleva entre todas. Será necessário que a mulher pense mais no ideal do que nas realidades mundanas, mais no espírito que a anima e o qual há de marchar para a luz através de labores evolutivos sem limites, do que no sexo. Mais em Deus do que no homem, que lhe tem arrebatado todas as mais formosas e dignificantes preocupações. Que ela saiba que possui valor próprio para vencer, sem necessidade de se escravizar ao sexo. Que compreenda que a lei da criação lhe conferiu capacidades elevadas para os mais formosos feitos do espírito. E que, portanto, se liberte, quanto antes, do ignominioso servilismo que a mantém escravizada aos sentidos, estiolando suas preciosas faculdades à beira de influenciações bastardas, a serviço dos instintos masculinos, quando suas aspirações antes deverão obedecer às realizações do ideal divino. Que medite em que, antes de ser mulher, já era uma entidade espiritual, destinada ao triunfo da imortalidade, e que, por isso mesmo, persistem nela, como sempre terna origem, as essências de um Deus Criador, que assinalou a sua individualidade com as mais sublimes expressões da possibilidade. Que ela se detenha, pois, nas aspirações bastardas que o mundo gerou ao contato das paixões inferiores, e acesse essas mesmas poderosas capacidades para as aspirações superiores, únicas que lhe fornecerão o brilho das virtudes, sem o qual não logrará a reabilitação de que tanto carece, a sua mesma reputação entre aqueles homens e espíritos das camadas inferiores da moral, que a perseguem com odiosos desrespeitos, valendo-se da manifesta indiferença dela por si mesma, para impelirem a quedas de que geralmente só a asperidade dos séculos a libertará. Bezerra de Menezes. Na tarde de hoje, teremos palestras, mesa redonda, perguntas e respostas. Que possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade. E para iniciarmos nossas atividades desta majestosa tarde, ouviremos a exposição da irmã Maria Olegária, nossa companheira que veio da Cidade Maravilhosa para estar conosco nesta tarde. Olegária já desenvolveu trabalhos no Departamento da Juventude da Escola
de Evangelho Maria de Nazaré, da Federação Espírita Brasileira. Agora, seus trabalhos estão divididos na seara espírita, no Centro Espírita Rita de Cássia, no Leblon, Rio de Janeiro, como orientadora de jovens na faixa etária de 13 a 14 anos. E no Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Estácio, também no Rio de Janeiro, no grupo mediúnico com concurso sobre mediunidade. Além de participar da escala de palestras, participa como palestrante em outros centros espíritas, também da cidade do Rio de Janeiro e fora do estado. Na tarde de hoje, ela falará a nós sobre desdobramento e psicografia, dinâmica mediúnica em Ivone Pereira. Com a palavra, Maria Olegário. Mas antes de dar início à palestra, nós pedimos ao irmão Manuel de Barbacena para fazer a nossa prece inicial, por gentileza. Meus irmãos, vamos fazer a nossa oração, então. Vamos procurar acalmar os nossos corações ainda mais, aproveitar esse ambiente preparado pelos amigos espirituais para essa nossa tarde, neste segundo encontro dos amigos de Ivone Pereira, agradecendo a Deus, o nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre amado, e todos aqueles amigos espirituais que estão aqui nos amparando, nos ajudando, doando a todos nós fluidos de paz e tranquilidade, para absorvermos aqui os ensinamentos, os assuntos, as experiências de Dona Ivone, que possamos colocar em prática depois tudo que aqui vamos receber no nosso dia a dia, pela nossa vontade, pelo nosso esforço. Que as nossas vibrações em conjunto aqui possam irradiar para todo o nosso país, para todo o nosso planeta, os dois campos da vida. Que possamos, pelo nosso esforço, pela nossa vontade, caminharmos sempre através do Evangelho de Jesus e à luz dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina do Espiritismo. Que Jesus nos abençoe. Que Deus nos ampare agora e sempre. Que assim seja. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que Maria de Nazaré nos envolva. Sempre que falamos de Ivone Pereira, é necessário lembrarmos o carinho de Maria de Nazaré. Mesmo que em todos os seus registros ela coloque um amparo de charmes, de Bezerra de Menezes, mas acima de tudo está Maria de Nazaré. E por isso, iniciando o nosso estudo, nós gostaríamos de ler um poema que se chama Bodas de Caná. E 3 dias depois deu-se um banquete de noivado em Caná da Galileia, e era a mãe de Jesus ali presente. Convidado também com seus discípulos, às bodas foi Jesus. E como houvesse faltado vinho no correr da festa, Maria, sua mãe, assim lhe disse: eles vinho não têm. Mulher, de pronto respondeu-lhe Jesus por estes termos: o que existe entre nós? Ainda a chegada não é minha hora. Aos que serviam, disse a mãe de Jesus: fazei vós outros o que ele vos disser. Ora, de pedras existiam ali umas 6 talhas, que às purificações se destinavam, conforme a usança entre os judeus, medindo cada uma de 2 a 3 almudes. Jesus aos servos disse: e cheias de água. E todas elas foram cheias logo pelos servos da casa até as bordas. Então disse Jesus: tirai desta água e levai ao Senhor, que dela beba. E eles a levaram, já provando-a e sentindo-a mudada em puro vinho, mas não sabendo de onde tal viera, se bem que os servos que puseram a água o soubessem. Chamou ao esposo e disse: assim, todo homem põe primeiro bom vinho em sua casa,
E quando os convidados têm bebido, quando baixa a fartar, então lhes serve do pior. E tu, porém, pelo contrário, o vinho bom para o final guardastes. Foi este, dos milagres, o primeiro que praticou Jesus. E assim, a sua glória conhecida e os seus discípulos creram nele. Todo o ensinamento de Ivone, todas as suas escritas, os seus livros, nós lemos e imediatamente nos reportamos a uma passagem de Jesus. Porém, o conjunto desta obra, o seu trabalho, essa passagem é que mais nós nos lembramos. A mudança da água para o vinho, que é a transformação desse espírito, tão comprometido quanto nós, junto à lei divina, e que com toda coragem, como nos fala dizer de Menezes essa mensagem inicial, faz o trabalho de modificação, de mudança da água para o vinho. Ela que foi, desde criança, deu-nos o exemplo do desprendimento, da força, da perseverança, nesse contato com a mediunidade, e que se engrandeceu através da mediunidade. Ivone é a representação dessa passagem. E toda a sua vida, em vários acontecimentos, na sua obra, as suas histórias, as suas novelas, os romances que ela nos traz, tem sempre um componente de um exemplo de palavras de ensino, de parábolas de Jesus. Essa alma grandiosa que todos nós, com muito empenho e carinho, nesse momento, estamos aqui para refletir, para pensar e para ter como exemplo. Porque certamente ela não estaria feliz se fosse somente homenageada em sua personalidade. Concorda, Rony? Mas, desde que nós aqui compareçamos e busquemos, através do seu exemplo, da sua exemplificação, da sua coragem, buscarmos fazer o mesmo esforço, ter a coragem, a perseverança que ela fez, dessa transmutação, aí sim, ela estará feliz. Falar de Ivone Pereira é sempre uma emoção. Eu me emociono sempre. Pensar em Ivone Pereira também é muito emocionante para mim. A grandeza da sua obra, da sua mediunidade, principalmente para nós que somos médiuns e que reconhecemos a nossa pequenez e vemos a grandiosidade desse espírito, nós nos emocionamos. Porque, conforme ela sempre lembrava as palavras de Kardec, hoje no programa da rádio, nós insistimos nisso. A mediunidade é coisa santa e, como tal, deve ser praticada. Jamais fez alguma coisa por conta própria. Sempre ouvindo as instruções dos amigos espirituais, de Charles, de Bezerra, e obviamente os canais que eram diretos de Maria de Nazaré. Ela pautou toda a sua experiência, todo o seu trabalho nessa obediência a esses exemplos maiores. A psicografia de Ivone Pereira, hoje mesmo Camila estava nos lembrando no programa de rádio, ela não é vultuosa, mas ela é de uma qualidade, ela é de uma sensibilidade que nos toca profundamente, seja quem for. Pode ser espírita, pode ser não espírita, jovem, adulto, quem tem conhecimento, quem não tem. E é um convite à sua obra, principalmente o aprofundamento através do estudo. A reflexão dessa doutrina. É essa a função dessa psicografia de Ivone. A facilidade que ela teve, né, para este trabalho, certamente preparada no plano espiritual, conforme todos nós somos. Não há quem não se prepare. Na nossa condição,
para qualquer trabalho. E nós temos isso muito bem exemplificado, muito bem escrito, muito bem mostrado no livro Os Mensageiros de André Luiz. Quem disser que esteja aqui presente e que disser, eu não tenho condição para esse trabalho, ou quem sou eu para fazer esse trabalho, tem que rever esse conceito. Porque todos nós, todos, fomos ou tivemos um chamamento antes do reencarno. E Ivone a mesma coisa. Porém, muitos de nós fugimos, acuamos. Quando vemos a tarefa, o compromisso, nós recuamos. Ela não. Ela seguiu em frente. E quando nos possibilitou, através dessa psicografia divina de Ivone. Hoje, nós comentávamos no programa da rádio sobre o que o Pedro Camilo falou ontem, nos apresentando um livro maravilhoso, com aquelas 2 novelas das Telas do Infinito, e nós dizíamos, eu particularmente sou sonhadora, eu sonho, eu idealizo. Conforme há um pastor muito interessante, faz palestra, então ele diz assim, eu profetizo, profetiza que acontece. Ele fala naquele linguajar. E nós sonhamos, idealizamos. E nossa idealização, nosso sonho, é um dia ver essa riqueza da psicografia de Dona Ivone, dessas novelas, levadas para a TV Globo. Vocês já imaginaram? Que coisa extraordinária! Vamos apresentar um dos contos da Tela do Infinito. Vai ser a novela das 6 ou a novela das 8, psicografia de Dona Ivone. E todo o Brasil, e depois a Europa, porque nós sabemos que essas novelas são levadas para outros países, da América, da Europa, também terem a oportunidade de beber nessa fonte pura, que é a psicografia de Dona Ivone. Então, é um sonho que acalentamos. E certamente, depois que terminou o programa, os companheiros vieram e nos alentaram. Não está longe. Isso certamente daqui a pouco acontecerá. E nós vamos ver. Então, eu tenho uma companheira no Rio, da minha idade, que ela diz, eu não vou ver. Eu falei, por quê? Você vai ficar cego ou surda, né? Não vai, não. Por quê? Não, porque eu já desencarnei. Eu falei, mas vai cegar a espiritualidade? Então, nós veremos, porém, na condição de desencarnados, esse sonho, essa projeção dessas coisas extraordinárias, dessa psicografia de todos os livros de Ivone. A trilogia, como Camilo hoje nos diz, sublimação, que vai reportar a séculos passados de experiência dela, e onde ela toma, ali na voragens do pecado, conforme ela diz mesmo, ali eu entrei para as voragens do pecado. Ali foi o meu compromisso com o mal. E depois a redenção dela, através dessa encarnação que nós tivemos a felicidade de acompanhar e que vemos ser revivida como encontros desse. Então é uma bênção. Nós temos junto de nós exemplos como de Ivone Pereira. E depois o desdobramento desta alma. A condição, a capacidade que esse espírito tem de deixar a materialidade e correr o mundo espiritual, vivendo experiências às vezes dolorosas, em regiões inferiores, sofrendo um impacto, como ela mesma diz, amenizado depois pelo amor, o carinho dos amigos espirituais, porém no momento ali é um momento de dor, de sofrimento, e ela se desprende e vai a essas regiões da forma mais caridosa possível e traz para nós de lá a notícia, reconhecimento dessa dor. E traz também aquele conselho, principalmente no livro Memórias de um Suicida,
conforme ela mesma diz, não é uma obra psicografada. É uma obra resultante desse desdobramento. Quantas incursões, né? Quantos momentos de doação ela fez, esse Espírito fez, para nos trazer essa grandeza. Quantas mentes se equilibraram depois de ler ali aquela experiência. Quantos foram alertados, são alertados ao ler, ao tomar conhecimento. Quantos de nós revivemos aqueles momentos, né? Sentimos tudo aquilo porque lá estivemos. Não sabemos há quanto tempo, há quantos séculos, porque a experiência que ela relata é de quase 200 anos atrás, mas o acolhimento feito por Maria de Nazaré já vem de séculos. E nós passamos por lá. Daí, nós ouvimos tantos comentários de espírita, de não espíritas, porque é um livro que é lido muito por não espíritas e que dizem, fui até determinadas páginas, depois não consegui. Meu sofrimento era intenso. Por quê? Porque se viu ali, é o registro de sua dor, é o registro da sua agonia, do resultado da irreflexão, e aquilo tudo volta, e daí o sofrimento. Mas quantos também que leram e que dizem, eu ali me encontrei, eu ali me vi, e me vi também resgatado pela bondade divina, pelas mãos dos missionários da Legião de Maria, me trazendo de novo a vida. Então, essa boa vontade, essa caridade, esse esquecimento de si mesmo, que Ivone nos mostra nesses desdobramentos, para depois trazer para nós toda essa experiência que vai preencher a nossa vida, que vai nos trazer concreto ali o que realmente aconteceu ou acontece, e que vai fortalecendo em nós cada vez mais a fé de que isso realmente acontece, de que tudo realmente é possível, de que o amparo existe, estejamos em que condições nós estejamos. Aconteça o que acontecer, ela vem concretizar isso em nossas vidas, nesse desprendimento, nesse desdobramento, nesses registros, nesses históricos. Nós estamos falando aqui, basicamente, até o momento, desse desdobramento, desse desprendimento material, perispiritual. Mas quando nós recebemos esse tema, uma coisa soou em nossa alma, em nossa mente: falar do desprendimento de Dona Ivone, o desdobramento dessa alma. Ela que trazia esses registros negativos, vem na condição de mulher. Essa página nos lembrou, numa época, se hoje a mulher já se autodetermina, já é cheia de autoconfiança, quando Dona Ivone reencarnava, o cenário não era este. E ela vem autodeterminada, com a disposição de tudo vencer, e de vencer a si própria. Ela faz um trabalho de desprendimento da sua personalidade para se dedicar integralmente ao conhecimento, ao ensino e à vivência do Espiritismo através da mediunidade. Fazendo esse desdobramento espiritual, passando da condição de espírito altamente devedor para espírito na condição de iluminado, que é ela hoje, que orienta, da condição de espírito desorientado
e sofredor para a condição de orientador e felicitado. Felicitado na paz de si mesmo, na felicidade de cumprir a minha tarefa na íntegra. Vivi a mensagem que me foi proposta. Conheci luzes e coloquei dentro de mim, ou trabalhei dentro de mim essas luzes que já existiam. Esse, o trabalho de Ivone A. Pereira, de desdobramento da sua alma, para conquistar ela que estava em patamar tão baixo e que tem a coragem de nos mostrar a sua fraqueza, porque isso precisa de coragem e humildade. Eu não sei se vocês sabem, mas o Google, quando vai admitir qualquer um dos que trabalham lá, faz uma entrevista com o candidato. E o diretor ou a pessoa que vai entrevistar, ela não pede referência, nem pergunta a que veio, o que você sabe fazer, não pergunta o currículo do entrevistado, mas sim é levado para um café lá no Google, sentam e o diretor ou aquele que já está na empresa e que foi com a função de entrevistar, não fala de grandezas, mas mostra todas suas falhas dentro da empresa. Tudo que ele fez e não deu certo. Todos os seus fracassos. E o entrevistado vai ficando cada vez mais espantado. Como? Ele, um diretor, um expoente aqui do Google, cheio de defeitos? Por que eu não? E Dona Ivone, ela assume esta condição de adiantamento, mostrando as suas mazelas. Na trilogia nós vamos ver, ela expõe todo o seu fracasso para nós, que somos almas fracassadas. E nunca se viu nela aquela condição de querer se mostrar superior, ou um espírita perfeito, ou uma pessoa perfeita, ou um espírito evoluído. Jamais. Sempre foi. Mostrando a sua dificuldade, a sua inferioridade, a sua negação à lei, o despropósito da desobediência para todos nós. Querendo nos dizer, todos nós temos as nossas necessidades. Todos nós somos altamente falíveis, mas recuperáveis, desde que nos disponhamos ao trabalho, ao serviço, ao amor ao bem. E foi isso que ela fez. Nessa encarnação, ressurgindo, fazendo voo para a superioridade, deu-nos esse exemplo de humildade, de simplicidade, de trabalho, de devoção a uma causa que ela abraçou. Tomou o conhecimento, certamente leu a obra, se encantou, viu aquela doutrina, uma ciência, conforme ela diz mesmo aqui, não é? Nesse marcadorzinho de livro, o Espiritismo é uma ciência. É uma ciência filosófica. Ou uma filosofia científica, banhada pelo amor. E lá, na casa, lá em Rio das Flores, de Ivone A. Pereira, conforme nós vimos ontem, assim na frente tem o Espiritismo, é a Universidade da Alma, de Emmanuel. E é isto que ela vivenciou. Ela fez um curso elevado nessa universidade. Foi graduada nessa última encarnação. Com todos os exemplos que deu. De simplicidade, de desprendimento.
o que nos dizem os espíritos, o que dificulta a nossa evolução? O apego. Quando nós falamos apego e pedimos que definam, as pessoas geralmente dizem apego à matéria, apego às coisas materiais, mas esquecemos do apego à personalidade. Nós apegamos a nós mesmos. E Dona Ivone nos apresenta com seu exemplo o desapego a si mesma. Ela se esquece para que a obra apareça. Ela se esquece para que o trabalho fique demonstrado não ao Brasil, mas ao mundo. Ela se esquece, doando-se incansavelmente, noites e noites, noites a fio, dias, para que essa obra viesse até nós. Obra essa de regeneração. Porque quem lê os livros de Dona Ivone estabelece, faz um programa para si mesmo de renovação. Porque é um convite a nos tornarmos outros, sairmos dos descaminhos e buscarmos o caminho do amor. É o exemplo maior. Qualquer obra que nós possamos ler, tivermos a possibilidade. Acredito que aqui a maioria, se não todos, já leram e já conhecem. Se não conhecem, corram, compram, leiam, estudem Ivone Pereira. Porque não há uma lição, não há uma história que não traga ensinamentos profundos doutrinários. É uma obra altamente doutrinária, que vai nos ensinar, principalmente, esse reconhecimento de nós mesmos, esse desapego à personalidade. E ela desenvolveu isso e trouxe isso para nós. E o que é mais importante, além disso, Ivone pautou todos os seus exemplos no conhecimento profundo dessa doutrina. Não só as obras de Kardec, mas todas aquelas sequenciais, que dão sequência à ideia do codificador. Depois, as obras de André Luiz, de Emmanuel, estudou profundamente e passava para nós, quando tínhamos oportunidade de ouvi-la, como tivemos na nossa juventude. Era aquela água pura que nós bebemos e que mata a nossa sede, porque todas as palavras embasadas na doutrina e no Evangelho de Jesus. Quem a ouvia, percebia, se encantava, parecia uma música suave, um canto suavizado aos nossos ouvidos. Por quê? Porque era a mensagem pura da doutrina. E sempre nos dizendo, jovens, conforme ela diz, conheçam Kardec, leiam Kardec, analisem Kardec, reflitam Kardec, busquem Kardec, vivenciem Kardec. Era o que ela pautava nos momentos em que ela podia estar conosco, em nossa juventude. E foram, graças a Deus, várias vezes. Então, é um exemplo a ser seguido. É a companheira de todos os momentos. E não é à toa que a espiritualidade permitiu que encontro como esse fosse realizado. Certamente preocupou-a. Certamente ela esteve preocupada. O que vai acontecer? Como serão esses encontros? Para que não houvesse a exaltação da sua personalidade, mas o conhecimento da sua obra. E também o conhecimento da sua vivência evangélica e doutrinária, que ela sempre pautou. E hoje tenho certeza que ela está realizada, porque ela vê em cada um de nossos corações a vontade de cada vez mais estudá-la, porque a obra da Ivone, mesmo sendo romanceada, a sua psicografia,
mesmo sendo com romance, é uma fonte de conhecimento espírita. Então, a obra de Ivone é para ser estudada, não só lida. É suave, nos encanta, é romanceada, é novelesca, sim, mas traz aquele embasamento que nós precisamos. E se reporta sempre às obras de Kardec, os conhecimentos de Jesus. E as suas obras de punho, todas elas, nos levam também para esse caminho. No livro Devassando o Invisível, cada capítulo, nós não tivemos ainda esse cuidado, mas vamos fazer isso. Cada capítulo nós podemos botar um título, ou de um ensinamento de Jesus, ou de uma parábola de Jesus, ou de uma pergunta do Livro dos Espíritos, ou de um item do Livro dos Médiuns. Porque ali, ela não se reporta, mas ela insere ali o conhecimento que está expresso nas outras obras. Recordações da mediunidade, a mesma coisa. Ela não dá nenhum subsídio direto, pouquíssimas vezes, mas nas suas ideias nós vamos vendo, né, a extensão da obra de Kardec. Então é necessário que conheçamos a psicografia, o trabalho dessa médium, para que nós possamos, junto com ela, formar esse elo, esse grupo, com coragem, porque há que ter coragem que ela teve, de vencer a nós próprios, esquecendo o nosso passado, ou buscando ele somente para um conhecimento maior, nos dando força para seguirmos e irmos à frente. Sempre estudando. Porque espírita que não estuda é incompreensível. Médium que não conhece uma obra de Ivone Pereira também não se compreende. Não se compreende, aceita-se, mas é incompreensível. Porque nós precisamos estudar. Toda ciência só é conhecida através do estudo. Aqui nós temos vários advogados. Alguns desses advogados deixaram de estudar? Não. Tiveram que estudar muito. Devem ter médicos aí na plateia. Algum médico deixa de estudar? Tem professores, não tem? Algum professor deixa de estudar? Não. Então, qualquer profissão, nós dedicamos-nos cada vez mais ao conhecimento maior dessa ciência. O espiritismo é uma ciência, precisa ser estudada, refletida, comentada, conversada. O que é o espiritismo conversado? É a hora do nosso lanche, do nosso almoço, do nosso jantar, ou quando recebemos um amigo, conversar a respeito de uma ideia espírita. Dona Ivone fez isso. Ela fez o espiritismo conversado. E nós vemos ela sendo exaltada pela mediunidade, pelo trabalho, os poderes mediúnicos, mas esquecemos de um tipo de mediunidade da Dona Ivone gloriosa. É aquela do aconselhamento. Ela era uma médium conselheira. Ela se dedicou a aconselhar, e qualquer um que lhe escrevia ou que comparecia à sua casa, saía da sua presença, ou recebia suas cartas e se sentia consolado. Pelos conselhos, fluía dali doutrina pura dos Espíritos, Evangelho de Jesus. Então, a proposta é seguirmos Ivone,
Espiritismo conversado. Esquecermos os temas mundanos. Claro, vamos nos preocupar com eles sim. Mesmo porque o nosso país passa por um momento especial. Ainda ontem comentávamos com a nossa irmã Sara, o seu lar. Somos e nos sentimos glorificados, honrados de estarmos no Brasil nesse momento. Porque nas grandes batalhas, os generais colocam à frente os soldados mais valorosos. E nós estamos vivendo uma grande batalha. E se Jesus, esse nosso governador, aquele que nos dirige, nos colocou aqui hoje no Brasil, é porque nós fomos convidados a essa luta. E que nos honra. E que nos glorifica. Então, se o Brasil passa por esse momento, vamos esquecer as conversas e lembrar do nosso país mais no momento das orações. Orando pelos nossos companheiros que se felicitam, fazendo a situação que está aí, de desgoverno, de irresponsabilidade, de inconsequência, de atitudes irrefletidas, que nós reconhecemos. Mas vamos lembrar disso nos nossos momentos de prece. Ter como Ivone Pereira um caderninho na nossa bolsa. Né? Tem maquiagem na bolsa de alguém aí? Tem? Tem. Né? Tem tudo na nossa bolsa. Mas um caderninho, o nome que nós ouvirmos daquele nosso irmão necessitado, anotar o nomezinho e orar por eles, pedindo que Jesus possa acolhê-los. E nas nossas conversas, no nosso lar, colocar termos de elevação, conforme Ivone fazia sempre. Conversar espiritismo com Ivone. Fazer essa transmutação da água para o vinho. Vocês vão dizer, mas no mundo de hoje, se eu sou convidado para um jantar ou para um café, os assuntos são os mais levianos, os mais corriqueiros, os mais mundanos. Mas não somos chamados, convocados a mudar? Estamos aí. Não temos o exemplo maior? Hoje mesmo estamos aqui, lembrando e sendo felicitados por esse Espírito que aqui se encontra presente, nos acolhendo, nos inspirando, nos dando ânimo e disposição para vencer a nós mesmos. Então, conversarmos sobre a doutrina dos Espíritos, estudarmos essa doutrina, aprofundarmos. Nós estamos no 4º período da existência, porque eu aprendi com o Cortella, professor Cortella, que são 4 períodos da existência. Sabia não? 4. A infância, depois a adolescência, a juventude e o 4º período. Você está muito bem. Esse é o 4º período. Aquele que já entrou no ar, você está muito bem, se cuide. Então, nós já estamos no você está muito bem há muito tempo. Né? E nesses anos todos, nós vemos em experiência dentro da doutrina, muitos de nós que não buscamos o consolo pelo livro, buscamos o consolo pela palavra ouvida, mas não buscamos o consolo pela leitura. É muito importante que compareçamos aos auditórios, às palestras, aos conclaves, a encontros como esse. Porém, em casa, no silêncio, no recolhimento, fazer como Ivone Pereira sempre fez. Estudar essa doutrina. Porque é de uma necessidade muito grande o conhecimento dessa ciência que nos liberta. Liberta do quê? De nós mesmos. Nos dá coragem, nos dá alegria.
Nós temos uma amiga no Rio que diz, olha, eu não sei não conheço nada desse espiritismo, mas acho vocês assim sugênio, porque vocês estão sempre rindo, acho tudo maravilhoso. Ou então diz ela assim, eu acho que o espiritismo é uma religião, ela acha que é religião, que transforma todo mundo em poliana. Ela fala. Mas não é nem uma coisa, nem outra. Porque é a doutrina que nos dá o esclarecimento de tudo. Tudo. Estamos na dor, estamos felizes. Quem aqui, sinceridade, que sofre qualquer dificuldade, fica feliz? Levanta a mão. Ana, por favor. Ninguém tem alegria na dor? Não. O que nos diz o Evangelho? Apareceu uma mãozinha lá. Ah, que maravilha. Ah, já vou voltar feliz. Hein? Uma alma está salva. A dor é uma bênção. Não é? Ó, gente, vocês ou não vão acreditar, ou não acreditam. Não é isso que está lá no Evangelho? O que nos diz? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Nós temos que parar para refletir essa doutrina, que é uma ciência, não é? E Kardec é tão maravilhoso, que nos lembra que primeiro nós temos que lustrar aqui. Vocês sabem o que é lustrar, não sabe? É isso que nós fazemos nas cadeiras do centro espírita. Chegar lá, os amigos espirituais perguntam assim, quantos anos você lustrou aquelas cadeiras? A pergunta eles vão fazer para nós. Então, aqui, ó, lustra isso aqui. Aí, quando você lustra bem, não escorrega, no chão lustrado, você não tem que ter cuidado. Aí, depois de lustrar, que está aqui, aí escorrega para cá. É natural. Então, nós temos que estudar. Que conhecer Kardec. O conhecimento vai aprofundando e vai nos dando uma vontade de viver aquele ensino, aí nós passamos a viver. E depois que vivenciou, aí perguntamos de novo, né? Quem aqui fica feliz com a dor? Mais uma, tá vendo? Mais adeptos. Porque nós paramos para refletir. O que é a dor? É a experiência necessária, a condição nossa do momento. Eu pergunto a vocês, a vida de Dona Ivone foi em algum momento tranquila? Ela carregou uma cruz constante. Mas você não via naquela alma uma tristeza. Não via. Era uma alegria. Então, o Espiritismo é doutrina da alegria. Nós espíritas temos que sorrir. Concordam? Né? Quem é espírita aqui dá um sorriso. Ah, é isso. Porque a doutrina dos espíritos é a revivescência do Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa, é a novidade boa, né? É o contrário do Jornal Nacional, não é? Eu sempre falo para o jovem lá, qual o contrário do Evangelho? Gente, o Jornal Nacional, não é? Então, em vez do Jornal Nacional, vamos pegar o Evangelho, ler a primeira passagem, a segunda, a terceira. Numa semana nós já vamos estar tão felizes. Final do mês, vocês vão estar rindo de tudo. Porque a boa notícia é a alegria que vai nascendo do nosso coração. E que a doutrina dos espíritos vem reviver. É isso o Espiritismo. É a revivescência do Evangelho. E nós vamos aprendendo pouco a pouco a conhecermos. É outra coisa que Dona Ivone fez, né? O autoconhecimento. Para
que haja o autoaprimoramento, sem nos conhecer. Eu vou perguntar, eu adoro fazer perguntas, porque eu trabalho com jovens, né? Então a dinâmica tem que ser esta. Quem aqui está no plano espiritual, levante a mão. Gente, mas como está faltando estudo? Brincadeira, gente. Quem está no mundo espiritual? Agora? Nossa. Nós estamos no mundo espiritual. Ou não? Estamos. O que nós somos? É espírito? Somos. Isso aqui é o mundo espiritual. Quem está esperando a grande mudança, como nos disse Emmanuel, a grande transição para o mundo espiritual, está atrasado. Nós estamos no mundo espiritual. Quem está esperando a grande mudança para fazer aquele exame de consciência, está atrasado. Porque esse exame de consciência é para se fazer todos os dias. Nós estamos no mundo espiritual, encarnados, materializados. Foi o que disse Emmanuel para o Chico. Chico, chega de materializações. Aquelas materializações extraordinárias, conforme de Dona Ivone, com Chopin, que cada vez que nós lemos, nós nos debulhamos em lágrimas de emoção, né? Enquanto o Chopin vindo visitá-lo, e materializado. Chico também tinha essa capacidade, e materializações grandiosas aconteceram no seu quarto. Inclusive a cura do câncer do Divaldo. Vocês conhecem a história, não conhecem? Não? Querem conhecer? Claro. Acessa lá no internet. A história é linda. Divaldo estava com câncer. O médico deu 6 meses. Aí ele vai até o Chico para se despedir, né? Aí sai da reunião. Quando chega no quarto do Chico, o Chico diz assim: Divaldo, no momento eu só vou me deitar, porque a Sheila vai fazer um tratamento agora em você. E o Divaldo, inesperado, ele deita-se. Aí a Sheila aparece naquela luz azulada, meio lilás, uma coisa maravilhosa. Alguém já viu Sheila aqui? Eu tinha uma menininha, nossa vizinha, dava o Natal, então ela dizia, falava para os meus filhos, garrafa cheia de brinquedos, ela dizia: eu tenho, você não tem. Fazendo inveja aos nossos filhos. Agora eu vou falar: eu já vi, vocês não viram. Olha, eu não sou vidente, mas essa oportunidade Jesus me deu de ver chuva. É de uma luminosidade, é diáfana. Aquelas fadas do Walt Disney traduzem muito palidamente o que é a Sheila. Então a Sheila materializa diáfana. E diz: Divaldo, nós vamos te curar. Agora. Aí o Divaldo: quando? Agora. Está vendo esse aparelhinho aqui? O aparelhinho era uma canetinha. E ele viu a caneta, uma cura assim azulada. E ela diz: abre a boca, vai doer, viu? Aí o Divaldo ainda comenta: mas não era doer, mas não falou quanto, né? E ele abre a boca, ela vai com a caneta na garganta do Divaldo, que o câncer era aqui. E ele sente como que um pequeno choque, um toque. E não suporta a dor. Ela diz: não aguenta. Retira a caneta. Diz: agora concentra-se, porque vamos fazer nova incisão. E vai com a caneta de novo, uma dor que o Divaldo diz enorme, e diz: agora está tudo bem. Coloca as mãos aqui no Divaldo e desaparece no quarto do Chico. Então, e diz para Divaldo: Divaldo, você tem uma grande missão. Se o Chico tem a missão dos livros, da escrita, você tem a missão da fala. Divaldo tinha 24 anos, menino, né? Tem a missão da fala. E o Divaldo até hoje, graças a Deus, pelo mundo, centenas de países,
milhares de casas espíritas, né? Então, a Dona Ivone, essa grandeza, né, dessa mediunidade, dessas materializações que ela fazia, esse lado extraordinário dela, ela nos deixa esse exemplo de que nós precisamos conhecer a doutrina. O espírita que somos, temos necessidade de, chegando hoje em casa, abrir o livro dos Espíritos e não leiam a primeira questão, por favor. Não leiam. Quem achar que o livro dos Espíritos começa pela questão 1, né, já levou 0. A introdução. Que a introdução e a conclusão do livro dos Espíritos, como diz um grande estudante da doutrina, o confrade, são as pérolas do livro dos Espíritos. Então, comecem ali, do início, a entender o que é essa doutrina, é entender-se. Que nós somos espíritos que estamos no mundo espiritual, embora encarnados. E é o que o Emmanuel fala, Chico, termine com as materializações, hoje, não mais materialização. Porque a necessidade não é mais de materializar, mas de desmaterializar os espíritos. Então, nós precisamos nos desmaterializarmos, tornando-nos cada vez mais o que somos, espíritos, para viver o nosso destino, que é a felicidade. Nenhum de nós foi criado para a dor. A dor é algo que nós criamos, ou uma necessidade para o nosso desenvolvimento. Mas fomos criados para a alegria, para a felicidade, para as realizações, para as construções do bem. Essa é a nossa função. E é para isso que nós estamos aqui. E o meio grandioso, efetivo, necessário de fazermos urgentemente é de trabalharmos. Trabalhar, né? Trabalhar e servir. Porque hoje eu falei no Luciano, com a Isabela. Terminamos o café da manhã, peguei meu potinho e fui lavar. Não, deixa que eu lavo. Falei, não, eu quero me iluminar. Porque eu dou uma palestra sobre iluminação e começo a palestra contando a história do chinês, que foi um discípulo para ver com o guru uma forma de se iluminar. Aí foi lá, andou, subiu aqueles montes todos, chegou lá, eu estou aqui para o senhor me ensinar. Como eu faço a minha iluminação? E o guru olhou para ele, olhou, passou o dia, não falou nada. Despediu-se, falou, não vou sair daqui sem saber, né? No dia seguinte, ele pediu novamente. Mestre, como eu faço para me iluminar? O mestre olhou profundamente ali, ficou absorto, horas e horas. Caiu o dia, ele foi embora de novo. Terceiro dia, ele falou, não, é paciente, é chinês, né, gente? Porque eu na primeira, eu já desisti, então, eu queria saber. Não tem ansiedade chinês, né? Não tinha. Chinês hoje, até o chinês é diferente. Aí, ele disse, mestre, como faço para me iluminar? Aí o mestre vira-se para ele e diz assim, você já lavou a sua cumbuquinha de arroz hoje? Ele disse, não, volta e faça. É o começo do caminho da iluminação. O que esse conto nos reporta? Ao serviço, a servir. Ivone trabalhou servindo. A sua psicografia foi um trabalho grandioso, servindo. Os desdobramentos, um trabalho monumental, servindo a espiritualidade maior. Então, Emmanuel, lá no livro que ele chama, diz que a cartilha, né, que ele, dando curso na espiritualidade, dava, que agora já deve estar reencarnado, fez uma cartilha e dava um curso para os reencarnantes,
Ele lá tem a mensagem do trabalho. E ele nos fala da diferença do trabalho e do serviço. Tem diferença? Tem, gente. Tem diferença. Porque o trabalho é aquilo que aparece, né? Todo mundo vê que você está trabalhando. É aquele que tem horário e que tem também um retorno pecuniário. Você ganha por aquilo. O serviço não tem hora, sem programação, e você sai de você e vai de encontro ao outro. É o serviço. É a doação. Então, trabalho e serviço, há diferença. Nós temos um companheiro lá em Volta Redonda, que dirigiu, e hoje dirige a casa, né? Lá, que ele diz que conhece quando a pessoa chega na casa pedindo serviço, o trabalho. Aí ele sabe se vai ser um trabalhador ou um servidor. Porque o trabalhador chega, eu queria trabalhar, mas eu queria fazer palestra, dar passe. E eu não posso vir ao sábado, meus domingos, meu feriado. Esse é o trabalhador. Né? O servidor chega e pergunta, o que eu posso ajudar? O que tem aí para eu colaborar? E o que vier, ele realiza. Não tem sábado, não tem domingo e não tem feriado. Ele está constantemente a serviço de Jesus, em benefício de si mesmo. Porque quem acha que trabalha para o próximo, não tem engano. Porque nós trabalhamos para benefício de nós mesmos. Porque tanto bem quanto mal, ele fica com registro dentro de nós. Então, trabalho. Buscarmos o trabalho, o estudo, na exemplificação maior de Ivônia Pereira, que foi isso que ela fez durante toda a sua existência, seus quase 84 anos de existência, sempre dedicados a isso. E outra coisa, o conhecimento. Quem lê Ivone, vê o seu texto, analisa. Eu não sou literata, eu sou inculta. Aliás, eu tenho muita coisa em comum. Vocês não sabiam, né? Com Chico Xavier e com a Ivone. Olha que beleza. Chico Xavier, eu tenho uma coisa maravilhosa em comum. Ele adorava cafezinho, eu também. E a Ivone é a dificuldade da pobreza, né? A minha não tanta quanto a dela, mas o nascimento num lar simples, pobre, pois a juventude sacrificada, eu querendo estudar, ansiando por um curso superior, meu pai disse, minha filha, sem chance. Só dá para fazer o normal. Eu sou professora até hoje, normal, né? A Ivone, menos do que eu, e quando eu quis reclamar, a minha mãe vira-se e falou, dá-se por satisfeita, porque eu só tive o primário. E meu pai disse, dá-se por satisfeito, porque eu nem o primário tive. Aí eu fiquei satisfeita de já ser professora primária. Quando queria a graduação da universidade. E um dia, encontrando com uma amiga, também de Volta Redonda, que estudou comigo, eu disse, Legária, o que você estudou? Eu falei, não, eu parei. Parou? Nossa, agora eu sou pedagoga, eu sou isso, e me lembro. 3 faculdades. Aquilo me arrasou. Eu voltei para casa arrasada. Eu que sonhava o estudo, né? Aí cheguei em casa, poxa, fulana, né? 3 faculdades. Eu aqui sem nenhum. O amigo espiritual falou, você está na universidade na faculdade da paciência. E na universidade da humildade. Graduando-se no exemplo do Cristo. Então, muito obrigada, né? Que consolo, né? Só tiro 0, mas tô lá. As notas são sempre inferiores. Então, com Ivone, nós temos, né, essa filização, a dificuldade
de passarmos uma existência querendo, buscando a melhoria sem ter. Mas ela nos comove, porque os seus escritos são fantásticos. É de um grande escritor, de um literato, de alguém que se ilustrou em várias encarnações. E veio nessa, sem recurso nenhum, mas através do estudo, porque ela leu vários autores não espíritas, leu todos os autores espíritas e se graduou magistralmente, intelectualmente, nos dando esses livros extraordinários, que é de um exemplo, né, de esforço, de vontade, concretização da ideia, porque tudo que nós vamos realizar, ideamos antes, passa pelo nosso pensamento. E ela aprimorou isso, pensou, realizou de forma primorosa, nos dando essa obra, que não tem, é assim, inconfundível. Há livros e livros e livros, mas os livros de Ivone Pereira são extraordinários. Nos tocam, nos emocionam. E o seu exemplo também. Quando nós damos o curso de mediunidade no Rio de Janeiro, e o tempo acabou, me avisaram agora. Quando nós damos lá, só para encerrar, o curso lá de mediunidade do Rio de Janeiro, os alunos, né, muitos deles falam, Olegária, porque não conhece, depois passam a conhecer. Além do Chico, que outro médium nós temos? Temos muitos, muitos. Mas nós sempre falamos, Ivone Pereira, porque realmente é o exemplo maior para que sigamos como médium, como espírito, como companheira, como cristã, como amiga, benfeitora, mãe. Eu agora sou irmã do Camilo, viu? Vocês não sabiam? Ele é filho da Ivone, então eu sou seu irmão. Mãe que nos acolhe nos momentos de dificuldade. Ivone, por favor, nos ajuda. E ela vem. Então, Ivone tem sido, para nós e para tantos no Brasil e no mundo, um exemplo. Só para encerrar, porque falar de Ivone é falar de Maria Santíssima. Então, eu queria só para encerrar um poema. É rápido, viu, Camilo? Ave Maria é o nome do poema, de Amaral Ornelas, e está, eu acho que está no Parnaso. Não é no Parnaso, é porque ele tem outro livro agora e me deu uma confusão. No Parnaso está lá. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal de vossa missão de luz, desde a paz à manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja, para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. E missão sublime também, essa de Ivone Pereira. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe. Neste momento, convidamos a nossa querida Esther para presentear a palestrante uma bolsa comemorativa do evento. Convidamos o músico Miguel
para nos brindar com algumas músicas e neste momento faremos um pequeno intervalo. Estão todos convidados ao conferir. Retornaremos daqui a 10 minutos.